Gustavo, inclusive, estava até dando esse preâmbulo aqui, justamente para emendar a pergunta para você, né? A gente tem definição de taxa de juros aqui no Brasil, o mercado parece estar no consenso aí de uma elevação de 0,5 ponto percentual, chegando a 14,75. A dúvida que eu tenho, e gostaria de ouvir a sua percepção, é: no Boletim Focus dessa segunda-feira, a gente vê o mercado colocando o fim do ciclo de aperto monetário, colocando a Selic terminal agora em 2025, 14,75. O mercado está esperando que esse seja o último aperto, ou o mercado espera que o Banco Central eleve e depois comece um ciclo de afrouxamento nesse curto espaço de tempo? Qual que é a percepção? O que a gente pode interpretar desses indicadores? Bom, olhando para o Boletim Focus, foi uma surpresa olhar os 14,75, mas quando a gente entra no sistema de expectativas, que é um site do próprio Banco Central que você pode olhar com mais detalhes, reunião a reunião, o que o mercado tem projetado, economistas, analistas, a gente pode observar que ele 14,75 agora, sobe para 15 na reunião de junho, se mantém nesse patamar em 15, e na última reunião do ano faz um pequeno corte de 0,25 pontos percentuais, encerrando assim em 14,75. Ao meu ver, diante desse cenário inflacionário que a gente ainda observa como desafiador, desancoragem das expectativas, média dos lucros rodando a 5%, pega serviços, que é muito relacionado à massa salarial, mercado de trabalho que está resiliente, serviços subjacentes ainda rodam acima de 6%. A gente teve algumas melhoras reais nas últimas semanas, mas o cenário segue desafiador. Então, ao meu ver, o mercado, para mim, é um pouquinho otimista. Eu sou um pouquinho mais conservador. Eu vejo um pico de 15,25 e se mantendo nesse patamar até o final do ano. Mas, de novo, vai depender muito da evolução do próprio cenário da economia brasileira, e a inflação precisa dar mais sinais, ao meu ver, de convergência para a meta de 3%. Essa é a questão, né? Como que vai ser essa convergência? Até porque, até mesmo no próprio Boletim Focus, a gente tem visto ao longo das últimas semanas reduções, né? Mas não chegando perto nem do teto da meta. E essa semana tem IPCA, né? Essa semana a gente vai ter mais um dado de inflação sendo divulgado. Qual que é a sua percepção, Gustavo? A gente vai ter um arrefecimento, principalmente provocado aí, né, por valorização do real, por queda em preço de commodity? Tem alguma outra percepção a respeito dessa queda na inflação? A gente ainda vai ver núcleos pressionados, a gente ainda vai ver alguns impactos aí de todo esse cenário inflacionário, mercado de trabalho, né, salários, uma série de questões ainda pressionando o qualitativo da inflação. Eu acho que vamos pelo segundo caminho. A gente deve enxergar ainda, como vimos no IPCA 15, né, uma inflação principalmente puxada por alguns itens, alimentos, até reajustes que a gente teve nos preços de remédios, sendo fatores importantes para o mês de abril. Né? Então o IPCA deve seguir na mesma linha, com o qualitativo ainda me ver pressionado. De fato, taxa de câmbio um pouco mais baixa, mas a gente ainda tem um pouco do repasse cambial, que a gente viu principalmente no começo do ano, em menor intensidade, mas a gente vê, mas o preço de commodities mais baixo, isso deve contribuir principalmente para o IPCA dos próximos meses, tá? Mas eu passo aqui um disclaimer, né? A gente, ao nosso ver, a gente enxerga ainda uma inflação que deve continuar subindo no longo de 12 meses, e aqui eu vou citar um fator, por exemplo, a mudança da bandeira de energia, ao nosso ver, que em maio vai ser bandeira amarela. A gente também tem medidas do governo para ajudar a sustentar o consumo das famílias, medidas recentes como a liberação da FGTS, crédito consignado, mecanismos para tentar evitar uma desaceleração muito forte que devem diminuir o ritmo de desaceleração. Então a gente vê no curto prazo ainda uma inflação que vai continuar acima da meta subir, mas com maior estabilidade a partir do terceiro trimestre para o quarto. Quando a gente tiver estabilidade da inflação e, a nosso ver, o Banco Central vai ter um pouco mais de certezas de uma estabilidade inflacionária, encerrar o ciclo, que ao meu ver deve ocorrer apenas em junho.